Campanha incentiva a união e apoio à comunidade brasileira empreendedora em Massachusetts. Solidariedade Brasileiro pede ajuda para conseguir UTI aérea e levar esposa doente para o Brasil. Feriado de 4 de julho. Praias em pelo menos 6 estados estão impróprias para nadar por risco de contaminação. E você vai ver dicas de como proteger os pets durante os fogos de artifício no feriado do Dia da Independência. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Foi lançado em Boston, Massachusetts, uma campanha que defende a união da nossa comunidade para valorizar o empreendedor, comerciante e lojistas brasileiros. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Pesquisas realizadas pelo Instituto Diáspora Brasil mostram o volume de empresas brasileiras nos Estados Unidos. Massachusetts ocupa o segundo lugar, com 19,5% das empresas brasileiras no país. Flórida lidera o ranking com 25%. São quase 31 mil empresas brasileiras em funcionamento aqui no país. Nós participamos como trabalhadores, como empresários, como contribuintes por imposto de renda. E os empresários têm um papel muito importante, porque eles são o grupo que cria emprego, riqueza e que além disso, revitaliza as cidades. E é pela importância da participação do empreendedor brasileiro no desenvolvimento econômico dos Estados Unidos que foi lançada a campanha Pacto Brasileiro, uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas e Empreendedores USABR, que quer valorizar os negócios brasileiros aqui no país. Com o lema Valorize quem é da sua terra, a campanha defende o fortalecimento da nossa comunidade, destaca a importância de consumir em comércios brasileiros e de contratar profissionais do nosso país. Para os idealizadores, esta é uma forma de fortalecer a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Nós tomamos essa iniciativa porque houve um declínio muito grande no consumo. Nos profissionais liberais deixaram de ser, algumas vezes, até teve casos de deixarem de ser procurados, e nós precisamos de que todos os setores sejam procurados. Nós precisamos disso, ou seja, o setor produtivo, quem emprega, quem trabalha, em todos os setores nós temos que valorizar, e o pacto é para isso. Até o fim, e uma da forma de todos nós brasileiros a lutarmos e apoiar os empresários brasileiros, irmos nas lojas brasileiras, comprar na loja brasileira, ir nos restaurantes, convidar os nossos amigos brasileiros ou de outras nacionalidades a ir conosco nesses restaurantes e apoiar os nossos compatriotas que tanto têm contribuído para a nossa comunidade e para esse país. Mudando de assunto, a gente faz agora um apelo para a nossa comunidade. Um brasileiro pede ajuda para conseguir uma UTI aérea para poder levar a esposa doente e os filhos de volta para o Brasil. Eles moram em Orlando, na Flórida, e há 9 meses a esposa dele sofreu 3 paradas cardíacas. Fabíola já está em casa, mas continua exclusivamente sob os cuidados do marido, o Biratã, e sem acesso à fisioterapia e a outros tratamentos importantes que ajudariam na recuperação. Ela precisa de fisioterapia, de fono, e pelo seguro nosso, eles não fornecem, e para ter esse serviço em casa é muito caro. Além do mais, né, a gente precisa de cuidados, principalmente para estar perto da família também, para estar me ajudando a cuidar dela e das crianças, né, para que eu possa tentar voltar a trabalhar. A situação dramática da família se arrasta por 9 longos meses, desde que Fabíola, de 31 anos, sofreu repentinamente 3 paradas cardíacas que a deixaram em estado vegetativo. Meses depois da internação e com uma dívida que ultrapassava $1 milhão, o Biratã denunciou nas redes sociais a pressão que estava recebendo do hospital para autorizar o desligamento dos aparelhos. Quando eu cheguei no hospital, eu encontrei todos os aparelhos de monitoramento desligados. Olha só, é um absurdo. É um absurdo. Então, quem cuida mesmo é Deus, porque se fosse depender deles... Deram a opção de desligar os aparelhos,
de mandar para o Brasil ou de mandar para casa. O caminhoneiro, que precisou abandonar a estrada para cuidar da esposa doente e dos 3 filhos, pede ajuda novamente da comunidade e do governo brasileiro, desta vez para retornar à terra natal. Nós precisamos dessa UTI aérea, que pode chegar a custar até R$1 milhão. É um processo bem complexo, que a gente vai depender de ajuda do governo federal, estadual e até municipal. Por e-mail, o Consulado-Geral do Brasil em Orlando disse que não poderia ajudar por falta de verba. O estado de Fabiola hoje é estável. Esse é um dos motivos que a gente pretende levar ela, porque antes ela não estava estável. Já temos autorização médica para levá-la para o Brasil com segurança. Então, a única solução nossa é vir para a internet, para estar divulgando o nosso caso, para que não se perca como os outros, né? Quem quiser e puder ajudar a família a abrir uma conta na internet, basta digitar a frase doação UTI aérea, ajude Fabiola a voltar para casa, que a página vai aparecer. E olha, um discurso que surpreendeu muita gente, Donald Trump fez questão de destacar o papel dos imigrantes que trabalham duro e contribuem para o crescimento dos Estados Unidos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Donald Trump reconheceu o papel dos imigrantes, que, segundo ele, trabalham duro, pagam impostos e fazem o país funcionar. E disse ainda que não iria abandoná-los. Na fala, o ex-presidente disse que muitos imigrantes são pessoas boas, honestas e essenciais, e que não deveriam ser tratadas como criminosas. Trump afirmou que seu governo quer proteger os bons e expulsar os maus, deixando claro que há uma distinção entre quem contribui e quem comete crimes. Ele prometeu criar uma alternativa que permita os trabalhadores ficarem no país sem receber cidadania, mas pagando taxas. A declaração foi vista como um gesto de aproximação com a comunidade imigrante, especialmente a latina, em um momento em que o debate sobre a reforma migratória volta ao centro das atenções. No próximo bloco, a gente te mostra os pontos positivos do novo pacote fiscal do governo Trump, aprovado ontem no Senado. E ainda, você vai ver que esse projeto, Big Beautiful Bill, seguiu agora para a Câmara dos Representantes e deve ser votado até amanhã. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECORD20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então pra se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. E um dos nomes mais poderosos da indústria musical americana está no centro de um escândalo judicial e virou destaque na imprensa mundial hoje. Sean Diddy Combs foi condenado em 2 dos 5 crimes que enfrentava na Justiça Federal. Aos 55 anos, o rapper e produtor Sean Diddy Combs foi considerado culpado por transportar pessoas com fins de prostituição, mas foi absolvido das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração criminosa. O veredito foi anunciado depois de 3 dias de deliberação em Nova York. O caso ganhou repercussão internacional depois que a cantora Cassie Ventura, ex-namorada de Combs, o acusou de violência e abuso sistemático ao longo de 11 anos. A sentença de Diddy Combs ainda não foi anunciada, mas a promotoria já informou que vai pedir pena máxima de 20 anos de prisão.
A defesa ainda nega todas as acusações e já anunciou que vai recorrer. Os advogados do rapper pediram a liberação de Combs até a divulgação da sentença, que deve ser anunciada nos próximos dias. O julgamento de um dos maiores nomes do hip-hop termina com a imagem do cantor duramente abalada dentro e fora dos palcos. O governo Trump celebra a aprovação do chamado Big Beautiful Bill, um pacote fiscal ambicioso que promete mudar a economia americana e a vida da população do país. Apesar das críticas contra esse mega pacote fiscal, ele tem inúmeros pontos positivos para o país. Vamos ver. The bill as amended is passed. O Big Beautiful Bill é apresentado pelo governo como uma oportunidade histórica para a economia dos Estados Unidos. O pacote traz cortes de impostos para famílias, empresas e pequenos negócios, com promessa de aumentar a renda média em até $13 mil por ano. Gorjetas e horas extras passariam a ser isentas de impostos, além de deduções maiores para idosos e trabalhadores de baixa renda. O projeto também simplifica a declaração do imposto de renda, mantém o teto de dedução para impostos estaduais e locais e estimula o investimento privado com incentivos para pesquisa, tecnologia e indústria. Na segurança, o texto destina cerca de $150 bilhões extras para a defesa, expande a frota naval e financia o projeto Cúpula Dourada, um sistema de proteção aérea inspirado no modelo israelense. Na fronteira, o pacote prevê a contratação de 18 mil novos agentes, aumenta a capacidade de detenção e acelera o processo de deportação de imigrantes irregulares. Outro ponto que chamou a atenção foi o fim da taxa federal sobre silenciadores e armas de cano curto, uma vitória para grupos pró-segunda emenda. Para o governo, o Big Beautiful Bill é um pacote completo. Menos impostos, mais segurança e mais emprego, com a promessa de 7 milhões de novas vagas em 10 anos. Esse pacote fiscal seguiu para a Câmara dos Representantes, onde vai ser avaliado e pode sofrer novas mudanças. O repórter Matias Brotero tem as informações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca apoio para que o pacote fiscal defendido pelos republicanos, aprovado no Senado na terça-feira, passe novamente pela Câmara dos Representantes. Usando o apelido que deu ao pacote, Trump escreveu nas redes sociais que os Estados Unidos vão lucrar uma fortuna esse ano, mais do que qualquer um dos concorrentes, mas apenas se o grande e belo projeto de lei for aprovado. De acordo com cálculos do Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos, a proposta pode adicionar o equivalente a quase 18 trilhões de reais à dívida nacional. Trump espera que a proposta seja aprovada até o dia 4 de julho, data que coincide com o feriado da independência do país. Ao chegar no Capitólio hoje, o republicano Mike Johnson, presidente da Câmara, disse que não sabe se haverá o número de parlamentares suficiente para apreciar o tema. Se for aprovado, o projeto vai à sanção presidencial. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos anunciou que chegou a um acordo comercial com o Vietnã. Trump explicou que o acordo prevê tarifas de 20% sobre todos os produtos do Vietnã que entram nos Estados Unidos e de 40% sobre produtos que são transferidos entre meios de transporte até o destino final, por exemplo, aqueles que vêm de outros países, uma prática conhecida como transshipping. A medida pode servir para contornar barreiras comerciais. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel mantém a campanha militar contra o Hamas e voltou a dizer que o objetivo é resgatar os reféns. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que o resgate dos reféns na faixa de Gaza e a derrota completa do grupo terrorista Hamas não são objetivos opostos. A fala foi vista como uma resposta ao chefe das Forças de Defesa de Israel, que nesta semana disse que a continuidade das operações militares coloca em risco as condições dos sequestrados que estão na região. 50 reféns seguem sob o poder dos terroristas. Acredita-se que metade esteja viva. Em um discurso incisivo, Netanyahu decretou: o Hamas não vai mais existir. O premier não comentou a declaração de Donald Trump de que Israel teria aceitado os termos de um cessar-fogo de 2 meses em Gaza.
Já o grupo terrorista declarou que está estudando a proposta do presidente americano. Um dos impasses da negociação é que o Hamas quer uma garantia de que o cessar-fogo será permanente. Já Israel não quer se comprometer com o final definitivo das operações. Nesta quarta-feira, um soldado israelense morreu após ser atingido por um míssil antitanque no norte da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel anunciaram a eliminação de 2 terroristas que mataram 7 militares israelenses no último dia 24 de junho. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. A seguir, estudo revela que quanto mais complexas forem as perguntas à inteligência artificial, mais o planeta pode pagar a conta. E ainda, a partir do meio de julho, milhares de pessoas vão receber metade do benefício do Social Security. A partir de julho, milhares de pessoas podem receber benefícios menores do Seguro Social para pagar dívidas que nem sabiam que existiam. Uma nova política do governo quer recuperar pagamentos indevidos feitos nos últimos anos. A partir de 24 de julho, a administração do Social Security dos Estados Unidos vai começar a retirar 50% do valor mensal de benefícios de quem recebeu pagamentos a mais nos últimos anos. Segundo o governo, foram pagos quase 72 bilhões de dólares em excesso entre 2015 e 2022, muitos por erros de cálculo ou falta de atualização de renda pelos beneficiários. Antes, o desconto era de 10%, mas agora a meta é acelerar a recuperação dos valores e isso significa aumento do valor no desconto. Quem não conseguir pagar pode pedir isenção ou revisão do valor, mas é preciso agir rápido. O prazo é de 90 dias após o aviso. A mudança não tem relação com o déficit do programa, mas já impacta milhares de famílias. Você já parou para pensar quanta energia elétrica é gasta cada vez que você conversa com uma inteligência artificial? Pois é, um novo estudo revelou que por trás das respostas rápidas e precisas, existe um custo ambiental escondido bem alto. Um simples olá para uma inteligência artificial pode parecer inofensivo, mas cada mensagem gera um consumo de energia que pode ser maior do que uma busca no Google. Um estudo alemão testou 14 modelos de IA e descobriu que perguntas complexas podem gerar até 6 vezes mais emissões de CO2 do que respostas curtas. E modelos mais inteligentes, com capacidade de raciocínio, podem emitir até 50 vezes mais carbono do que sistemas simples. A dica dos pesquisadores é clara: seja objetivo nas perguntas. Quanto mais direto, menor o impacto ambiental. O estudo foi publicado na revista Frontiers in Communication e já levanta um debate. Será que a tecnologia pode ser mais verde? E já que a gente está falando de inteligência artificial, um novo sistema de tecnologia está prometendo revolucionar o atendimento médico com menos burocracia e mais atenção aos pacientes. A repórter Cone Rocha explica pra gente. Uma das maiores redes de saúde do país resolveu usar a inteligência artificial em favor da saúde. Em vez de gastar 10 horas por semana preenchendo prontuários com dados da consulta e receitas médicas, os médicos vão poder usar um programa de IA no celular para gravar as consultas e transcrevê-las de forma automaticamente, com o consentimento do paciente. Isso deve acelerar o processo, economizar tempo, mão de obra e otimizar a consulta, aliviando o estresse dos profissionais. Pesquisas apontam que mais de 50% dos médicos relatam burnout por excesso de tarefas administrativas. Os médicos acreditam que a inteligência artificial pode devolver algo que os pacientes sempre reclamam: a interação e atendimento humanizado. Esse programa já existe e está em fase de testes. Agora, olha só essa história que inusitada. Em Detroit, um helicóptero jogou pétalas de rosas e $5 mil em dinheiro vivo durante um funeral. A cena foi registrada por moradores que acompanhavam a despedida de Daryl Thomas, um empresário local conhecido pela generosidade. O último desejo dele foi, claro, agradecer a comunidade com um ato de amor e partilha, doando dinheiro. A polícia foi avisada com antecedência e preparou tudo para garantir a segurança das pessoas. A ação provocou correria dos moradores para pegar as notas no chão e foi organizada pelos filhos de Daryl,
que também promoveram um desfile de carros clássicos, uma das paixões do pai. Foi a Deus em grande estilo, como ele queria, e com uma lição: a generosidade pode sim cair do céu. No próximo bloco, você vai ver que tem alerta das autoridades para praias em pelo menos 6 estados que estão impróprias para nadar por excesso de bactérias. Tem também uma brasileirinha de 10 anos que viralizou na internet ao defender as festas e os doces brasileiros no Canadá. Já voltamos e com um alerta para o feriado de 4 de julho. Algumas praias aqui do país estão impróprias para nadar por excesso de bactérias e que podem colocar a vida em risco dos banhistas. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Não parece, mas apesar de ter turistas, essa praia está com níveis excessivos de contaminação. Os departamentos de saúde de Nova York, Massachusetts, Washington, Illinois, Michigan e Califórnia alertaram que algumas praias estão impróprias para nadar por causa de bactérias como a víbrio, que estão espalhadas muito acima do nível permitido. É um risco para todos os banhistas. Pode deixar famílias inteiras doentes, principalmente crianças e idosos. Destinos populares como San Diego, partes de Seattle, Boston e Long Island estão com avisos ativos. As autoridades pediram para que a população fique alerta. Algumas dessas praias foram fechadas, mas outras ainda permanecem abertas. De acordo com o CDC, a víbrio é uma bactéria que habita as águas salgadas ou insalubres, especialmente nos mares e nos rios que vão de encontro aos oceanos. E este é o período do ano em que elas mais se proliferam por causa do calor. Essa bactéria pode causar diarreia, cólicas estomacais, náuseas, vômitos, febre, calafrios e lesões na pele. Segundo o CDC, todos os anos são registrados 80 mil casos de contaminação. Por isso, antes de dar um mergulho nesse feriado, cheque os sites oficiais do seu destino para verificar se há algum alerta para a praia que pretende frequentar. O feriado de 4 de julho promete ser o mais movimentado dos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Mas quem vai viajar precisa ficar atento à previsão de tempestades, inundações e alertas climáticos que podem atrapalhar os planos de milhões de pessoas. O maior feriado americano do ano vem acompanhado de alertas meteorológicos em várias regiões do país. Uma massa de ar quente e úmido, vindo do Golfo da América, antigo Golfo do México, está provocando tempestades na Flórida, com chuvas intensas, trovoadas e risco de inundações. Cidades como Miami, Tampa, Orlando e Tallahassee já registram acúmulos de 13 centímetros de chuva. Panhandle está em alerta máximo. Além disso, uma área de baixa pressão sobre o Golfo pode dar origem a uma tempestade tropical nos próximos dias. Segundo o Centro Nacional de Furacões, a chance de formação é de 40%, mas o sistema já está trazendo chuvas fortes para a costa sudeste, com impacto também na Geórgia e nas Carolinas. Esse mau tempo atinge também o centro-oeste e o nordeste do país, com risco de ventos fortes, granizo e quedas de energia. Nova York, Boston e Pensilvânia já estão sofrendo com a chuva intensa e inundações. Só nas últimas 24 horas, mais de 1.200 voos foram cancelados e pelo menos 15 aeroportos registraram atrasos ou interrupções parciais. Quem planeja ver os fogos de artifício precisa ficar de olho. Alguns eventos já foram cancelados ou adiados por segurança. Vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto com mínima de 66, máxima de 77. Norfolk também, sol entre nuvens, máxima de 92, mínima de 76 graus. Jacksonville, Tampa e Miami, toda essa região da Flórida tem chuva, como a gente falou no VT anterior, máxima de 97 em Tampa. Miami, a máxima de 96 graus, mínima de 84. Houston tem trovoadas ao longo do dia, máxima de 99. San Antônio, o sol vai brilhar forte com máxima de 100 graus e El Paso a máxima é de 103, mínima de 79. Phoenix a gente tem 110 de máxima, Las Vegas 106 com sol brilhando forte o dia inteiro e Salt Lake City máxima de 94, mínima de 71. São Francisco tem tempo encoberto.
E olha, daqui 2 dias é o 4 de julho, como a gente já falou, o Dia da Independência Norte-Americana. E como todos os anos, os fogos de artifício são uma preocupação por questões de segurança, pelo estresse que provoca em idosos, bebês, pessoas em condições especiais e, claro, os animais de estimação. Por isso, o repórter Eliseu Caetano explica pra gente como proteger o seu pet nesse feriado. O barulho alto dos fogos de artifício pode causar medo e pânico em cães e gatos. Com os ouvidos muito mais sensíveis do que o nosso, eles podem ficar desesperados e podem fugir, se machucar ou até mesmo entrar em colapso de estresse. Segundo dados da Sociedade Americana de Prevenção e Crueldade aos Animais, entre 25% e 50% dos pets sofrem com os barulhos dos fogos. E de acordo com o Pet Amber Alert, aumenta em até 60% o número de animais perdidos na semana do 4 de julho. Só entre 2020 e 2025 foram mais de 1.900 casos de cães e gatos feridos por fogos nos Estados Unidos. Para muita gente, o feriado é um momento de festa, mas para quem tem animal em casa, é preciso planejar. O ideal é a gente sempre manter os animais em ambientes calmos, protegidos, longe de janelas e varandas, para a gente evitar risco de fuga, a gente manter eles, se possível, no nosso colo. Você pode ligar também uma som ambiente para você evitar que vaze o barulho externo, né? Tudo facilitando a vida deles, melhorando. Existem algumas possibilidades de algumas coleirinhas que são anti-estresse, que fica bem abraçadinho neles. Também, e para os animais mais arredios, assim, que sofrem mais, você pode procurar o seu médico veterinário algumas medicações próprias para eles. Os especialistas dizem ainda que o tutor deve fazer um passeio com o cachorro antes dos fogos, para que ele gaste energia. Também é bom manter as janelas e portas fechadas e evitar repreender o animal se ele demonstrar medo. Já no caso dos gatos, prepare um lugar onde ele possa se esconder e se sentir protegido. Certifique-se também de que o seu pet está com coleira e identificação, incluindo aí o microchip atualizado, mesmo dentro de casa, para casos de fuga. Com cuidados simples, dá para evitar traumas e até acidentes. Nesse 4 de julho, festeje com responsabilidade também pelo seu animal de estimação. E para encerrar o jornal, olha só esse vídeo que viralizou na internet e já foi visto milhões de vezes. É de uma garotinha de 10 anos que se diz indignada com a amiga canadense que criticou as festas de aniversário do Brasil e os docinhos típicos do nosso país. Dá só uma olhada. O vídeo foi gravado no carro quando a mãe, Maitê, tinha ido buscar Maia na casa da amiga canadense. Eu falei que a Sophie não tá pronta pra entender como são as coisas no Brasil que são melhores. Por quê? Porque assim, quando eu falei pra ela do parabéns, que é o parabéns de verdade, né? Do Brasil? Aham. Aí ela falou assim, that sounds chaotic and too loud. E você acredita que ela achou um jeito de falar mal do brigadeiro? Mas ela já experimentou? Não, exatamente por isso. Ela falou que o de chocolate parece ser muito doce. Ela falou, that's too sweet. Sendo que ela nunca nem experimentou. E o de cravo, ela achou um jeito de falar mal do beijinho. Nossa, mãe. Ela falou assim, the spiky thing sounds like it would rip somebody's throat. Está indignada? Eu tô indignada. Porque assim, como que eu posso explicar alguma coisa tão gostosa pra uma gringa que só fica comendo Walmart cupcakes? A mãe tenta explicar à menina que é outra cultura e que eles não conhecem os costumes brasileiros. Mas a menina ainda continuou inconformada. E você ficou brava que ela falou mal do Brasil? Fiquei. Maia e os pais moram no Canadá há 2 anos e 3 meses. Apesar do tempo distante, ela não esquece o Brasil e sempre defende o nosso país. Todo mundo, afinal de contas, acabou se identificando também, concordando com a Maia, porque apesar das festas daqui serem lindas, calmas, organizadas, falta esse calor humano brasileiro, sabe? Eu acho que só o Brasil tem isso, gente, não tem como. Essa bagunça, essa energia, esse afeto, esse calor, assim, de Brasil, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então foi muito especial ver ela
mesmo morando aqui, tendo esse senso crítico, sabe? Sabendo diferenciar as duas culturas que ela convive. Claro que ela vai absorver muita coisa da cultura canadense, né? Faz parte, é lindo também, mas eu acho que ser brasileira é um pedaço muito importante de quem ela é. Eu acho que isso não vai se perder. É isso aí, o Jornal Américas no ar então termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Até lá!